Boa tarde, Boa tudo tarde, bem? tudo, Marcos. Vamos lá, então, mais uma gravação aqui com a gente. Estou com a Luciane Guntzel, falei direito? Isso aí. Especialista em marketing digital. Está com a gente aqui para a gente passar mais um tempinho juntos, falando de finanças, investimentos, negócios e questões pessoais, opiniões, etc. Menos política, né? Isso aí. Política, não vamos falar de política, não. Política Não. está muito no auge. Hoje nós vamos falar sobre um tema assim complexo, digamos assim, até bastante complexo, mas é bastante polêmico também, que é a questão sobre alugar um imóvel ou financiar um imóvel, né? Comprar um imóvel ou alugar um imóvel, ou comprando de forma alugada, ou comprando de forma de financiada, ou comprando à vista, ou na planta, enfim, ou alugar, né? O que eu percebo assim que existe de pontos, né, para ser considerados nessa discussão, né? Eu vejo muita discussão sobre isso, né? Uns defendem que é melhor comprar, outros defendem que é melhor alugar, mas e muitos que são bons de conta, né? Eles conseguem convencer com as contas, e outros são bons de argumentos, né? Conseguem convencer É um com os assunto argumentos. que gera muita É, dúvida, né? era muita dúvida entre as famílias, inclusive, né? E uma das coisas que são pouco consideradas são os fatores emocionais dessa discussão, né? Porque os fatores financeiros, né, os fatores, o conta, você consegue provar, né? Você coloca ali a conta para a pessoa fazer, ou você faz uma conta e mostra para ela, olha, se você financiar, você vai pagar 3 imóveis no lugar de um. Essa é a conta que todos fazem, mas não consideram muitas vezes outras questões envolvidas, né, nisso, né? Então é isso que eu vou falar hoje, e outros pontos que eu também vou considerar na conversa é que existe uma grande diferença, né, entre comprar à vista, comprar financiado, financiar parcial, financiar total. Tem uma diferença se você aluga um imóvel para juntar dinheiro e comprar, né, um outro. Tem uma diferença se você tem um imóvel, você vende um imóvel. Por exemplo, você tem 2 imóveis, você vende um e investe o dinheiro, porque você não quer deixar seu imóvel em aluguel porque não está valendo a pena. Então, tem diversos cenários aqui para a gente discutir. Eu não vou conseguir passar por todos, mas eu queria trazer especificamente justamente esse ponto, né? Qual é a sua situação, né? Porque a decisão se aluga ou se vende, ela é muito pessoal. E o que a gente vê nos blogs, a gente vê nos influencers, no YouTube, etc., é que eles generalizam tudo. Eles colocam todas as pessoas na mesma régua. Na verdade, não. Cada pessoa tem uma situação para decidir sobre isso, né? Além da condição financeira que cada um tem, existem outros fatores que muitas vezes as pessoas não consideram, né, na sua abordagem. Por exemplo, que é a idade que a pessoa tem, se a pessoa é jovem, se a pessoa tem mais idade, a, a cultura, né, a condição social. Existem pessoas que têm pressões sociais ou pressões familiares para ter seu imóvel próprio, né? Os pais, sogro, sogra, enfim, falam, não, você não pode morar de aluguel, onde já se viu, né? O meu filho morando de aluguel, né? Se você não comprar um imóvel, então eu dou um imóvel para você. Parece que é algo de menor valia, né? Você ter ou não ter um imóvel próprio ou não ter imóvel próprio. É como se colocasse num nível social diferenciado, né? Uma coisa é quem paga aluguel e quem tem imóvel, né? Às Sim, vezes a pessoa que está pagando aluguel tem dinheiro para comprar mais de um, dois, três, mas por opção ela está pagando aluguel. Então, é muito relativo, né? E eu acho que a nossa conversa hoje é um pouco para trazer isso, sabe? Que as pessoas não se deixar relativizar, elas exato. entenderem
Quem é aquela pessoa? Né? Quem sou eu? Qual a minha condição? Ter uma O que análise eu de acho? si, para aquilo que, né, até o estilo de vida, né, Exato, influencia, se a pessoa é exato, solteira, se a pessoa já tem filhos, se não tem, são exato. vários parâmetros para analisar. É, condições de carreira, às vezes a pessoa ela está aqui, ela quer fazer algo no exterior, sabe? E se ela adquirir um imóvel, esse imóvel fica aí para ela administrar, sabe? Então, é uma série de fatores que precisam ser considerados. E muitas vezes as pessoas elas vão buscando uma receita, olha, não, eu fiz as contas aqui, eu procurei o gerente do banco, sei lá, e aí me falaram que a melhor opção é essa. Tá bom, mas assim, pode ser para ele, né? Vamos considerar alguns aspectos nessa história toda, né? Então, vamos considerar o seguinte, olha, por exemplo, eu já tive nas duas situações, né? Eu estou numa situação e tive outra situação. Então, primeiro, assim como muita gente, né, vamos iniciar a nossa vida profissional e a vida familiar, né? Alguns, os que são mais abastados, né, pode iniciar uma vida já com um imóvel próprio, herdado, de repente, né, que os pais promovem isso, né, ou então com algum recurso já suficiente para iniciar com um imóvel próprio, mas são raras exceções. Assim, eu acho que a grande maioria começa mesmo ralando, juntando dinheiro, né? Financiando seu imóvel, o primeiro imóvel e etc. Né? Então, assim como muita gente, foi assim comigo também, eu no início eu morei de aluguel, não tinha condições de nem de financiar imóvel, porque começando carreira, eu não comecei em nível superior, eu comecei minha carreira em nível médio, né? Então o salário de nível médio é um pouco inferior. E aí eu tinha uma ajuda de custo de aluguel, então em função disso eu já pensei, bom, se a empresa me ajuda a pagar aluguel, então o dinheiro que eu deveria desembolsar para pagar aluguel, eu vou guardar. Eu vou guardar ele para poder comprar o meu imóvel assim quando for necessário. Então, é o primeiro ponto que as pessoas precisam pensar, olha, se você tem essa oportunidade, uma empresa, se você tem uma empresa que ajuda você, te dá uma ajuda de custo de aluguel, então calcule que essa ajuda de custo deveria sair do seu bolso, então você vai e guarda esse dinheiro. Então esse é o primeiro ponto, né? É uma situação bem específica. Depois eu fui avaliar se o valor que eu estava, depois que eu fui para uma outra empresa, já não tinha mais ajuda de custo, mas eu tinha já um dinheirinho guardado, eu fui avaliar se o valor que eu iria pagar de aluguel seria igual se eu tivesse pagando um financiamento. Né? Então, tem aquela velha história, olha, para que você vai pagar, vamos falar por hoje, para que você vai pagar 3 mil de aluguel se você pode pagar 3 mil de financiamento de algo que é seu, né? Isso convence, né? Eu vou falar assim para você, convence, porque culturalmente nós temos essa é a opinião que nós trazemos até dos nossos pais, né? Porém, o que acontece na prática é que, se você colocar na ponta do lápis, esse valor que você está pagando de prestação, você vai pagar 3 imóveis. Então, todos que eu já fiz cálculos e que eu consultei, quando você financia para muito tempo, aí a questão é o prazo mesmo, o valor que você paga, embora seja um imóvel seu, você está pagando, por conta da taxa de juros, etc., você está pagando 3 vezes o valor que você está financiando. Né? Então, mas aí a pessoa fala assim, mas vem cá, eu só tenho 3 mil que sobra do meu salário, por exemplo, e eu preciso ou pagar aluguel ou pagar um imóvel. Então, nesse caso dessa pessoa, ou ela vai pagar aluguel a vida inteira, não vai ter nada. Nesse caso, ainda pagando mais caro pelo imóvel, eu optaria por pagar o imóvel, Sim. entendeu? Ter um Então, patrimônio, não é constituir um patrimônio. constitui patrimônio, então não é mais só a questão do número que a gente tem que considerar. Quando que a gente considera a questão do número? Né? Imagina que eu vou pagar um valor de financiamento de 6 mil, já não é mais 3. Eu tenho que pagar um financiamento de 6 do imóvel,
eu estou alugando por 3. Essa é a conta que acontece muito. Então, se eu tiver que pagar, então, um valor de 6 de financiamento, é melhor eu pagar os 3 de aluguel e guardar os 3 restantes. Aí, colocando na ponta né, na verdade, na calculadora, com um profissional, com uma pessoa que entenda fazer os cálculos, e tem alguns simuladores que a gente consegue na internet também, você vai ver que você paga esse imóvel, se você financiar esse imóvel por 6 mil por mês durante 30 anos, você vai pagar 3 imóveis no valor que você está financiando agora. Mas se você guardar esses 3 mil durante 10 anos, você já paga o mesmo imóvel à vista. Olha aí. Então, essa é a diferença. Então, qual é o pulo do gato na questão? Quanto que eu tenho disponível no meu bolso? Se hoje eu só tenho dinheiro disponível para pagar financiamento, ou se eu só tenho dinheiro disponível para pagar aluguel, e eu vou lá e procuro fazer um financiamento do valor que eu pago de aluguel, ok, isso é válido. É melhor fazer assim. E outro ponto, se eu tenho emprego próprio, se eu sou empregado e eu recebo salário, e eu tenho depósito de FGTS, eu consigo fazer as amortizações do financiamento que eu fiz. Cada 2 anos eu consigo amortizar na minha dívida, eu trago o tempo a meu favor. Então, agora trazendo a minha situação, foi exatamente isso que eu fiz. O que eu tinha de dinheiro? Olha, o dinheiro que eu tenho, eu estava pagando na época 3 mil de aluguel. E aí eu falei, não, peraí, vou procurar um imóvel de 3 mil de prestação. Então, foi isso que eu fui fazer. Eu peguei um imóvel o valor que é uma prestação de 3 mil e pensei, bom, e eu vou quitar ele no período máximo que for possível. Aí fui lá, procurei, e foi exatamente isso. A cada 2 anos eu fui lá e eu quitei o imóvel, e acabei quitando ele em 8 anos. Em 8 anos, usando somente o FGTS, que é um dinheiro que está lá parado, quer dizer, não rende como deveria, perde para a inflação. Então, nesse caso, é melhor você sacar o seu FGTS para usar de entrada no imóvel financiado, porque é um dinheiro que está se perdendo valor. E aí, então, eu financio o imóvel. Muitos dos influencers que eu vi, muitos falaram, não financie imóveis, vá para o aluguel. Mas você precisa levar isso em consideração. Imagina que eu tenho lá 500 mil lá de FGTS, lá de 20 anos de empresa que eu tenho, nunca saí da empresa. Esse dinheiro está lá perdendo para a inflação. Então, é melhor você usar ele e financiar um imóvel, dar ele de entrada, alguma coisa assim, e financiar a diferença, ou então comprar imóvel no mesmo valor, usando FGTS, do que você deixar o dinheiro lá parado. Se é um segundo imóvel, se é o primeiro imóvel, você pode decidir em alugá-lo, você pode decidir, depois de um período, até administrá-lo, nesse caso. Se você não tem imóvel, obviamente, se você tem esse dinheiro lá, você usa ele como entrada e tal. Então, naturalmente, a sua decisão vai muito ser nesse aspecto, nesse caso. Agora, imagina que a pessoa não tem um emprego fixo, ela é autônoma, ela é um profissional liberal e etc. E ela está muito nessa indefinição. Né? Olha, eu prefiro, eu não sei se eu compro um imóvel, eu me descapitalizo totalmente para comprar um imóvel, ou se eu vou viver de aluguel. Né? Então, nesse caso, tem que fazer muita conta, né? Muita conta. E aí tem que considerar assim alguns aspectos que às vezes as pessoas não consideram. Por exemplo, é o seguinte, ó, tá bom. Quando se compra imóvel, você tem que considerar todas as despesas da compra. Não é só comprar, eu tenho dinheiro, vou lá e compro, né? Mesmo que eu tenha dinheiro à vista. Uma coisa é imóvel na planta. Não sei se você já comprou imóvel na planta, Luciana, mas Não, eu comprei imóvel pronto já, mas depois eu imóvel vou te pronto. compartilhar o que aconteceu comigo, que eu não coloquei na ponta do lápis. Pois é. Pois é, pouca gente coloca. Então, tem algumas diferenças. Olha, uma coisa é comprar um imóvel na planta. Outra coisa é comprar um imóvel novo, pronto, recém-construído. Outra coisa é comprar um imóvel usado. Todos, indistintamente, precisam ser analisados. Se você compra um imóvel na planta, você tem que pagar um determinado valor, você tem que pagar determinadas prestações, depois tem que pagar um valor no final da entrega. Tudo isso existe. Depois de tudo isso ainda,
tem toda a despesa que você vai fazer para colocar um imóvel em ordem. O imóvel na planta, tem muitas construtoras que não entregam imóvel pronto para morar. Não entregam. Às vezes você tem que finalizar o imóvel. Você tem que colocar pisos, revestimento, blindex. Você tem que colocar uma infraestrutura no imóvel de iluminação, de ar-condicionado, né? E você mora no sul, não usa muito, né? Mas pode usar aquecimento, gestão, rede de dados, que às vezes você coloca no imóvel. Enfim, tem uma série de opções de acabamento que as pessoas não colocam na ponta do lápis. E, às vezes, o valor inicial que a pessoa calculou que estaria pagando, ele aumenta 30%, 40%, além daquilo que a pessoa estava pagando. Isso no imóvel na planta. Sem contar ainda o risco da imobiliária ou da construtora quebrar, dela não conseguir entregar a obra no prazo, que acontece muito Isso a também. gente Então, ouve bastante, de ficar anos e anos muito. atrasado, entrando na justiça. Exatamente. E aí você continua pagando aluguel, aí você fez as contas, olha, vou pagar aluguel só um determinado período, e aí você está onerado, né? Você está pagando aluguel, mais pagando o financiamento do imóvel na planta. E aí depois o imóvel não entrega no prazo, quebrou todas as suas contas. Né? Então, esse é um aspecto particular que precisa ser considerado para um público. Para o outro público vou comprar um imóvel novo. É novo mesmo? Não está nessa condição que nós comentamos aqui, né? Pronto para morar, mobiliado. Eu ainda nem falei de imóveis, hein? Nem falei ainda, você entrar no imóvel, você tem que mobiliar ele todo, né? E tem que decorar ele, que é super caro também. Muita gente esquece desse detalhe, se enforca com o valor, né? E não sobra nem para isso depois. Né? Acontece muito também. E o outro ponto é o imóvel usado. Né? O imóvel usado você tem um desconto, você consegue negociar, mas também tem muito aspecto não considerado. Você pode estar comprando um imóvel que tem um problema estrutural, você precisa administrar isso. Se você não fizer uma boa pesquisa, você pode estar comprando um imóvel que tem dívidas, um imóvel que está penhorado, você tem um risco associado a isso também. E sem contar também que normalmente as pessoas entram e dão aquela reformada, aquela arrumada, que isso também não está na conta. Então, comprar não é simples, né? Você chegar, vou comprar, não é simples. E se você vai financiar também, pode ser financiado o seu financiamento para novo, ou para usado, ou para na planta, embora, mesmo você pesquisando as taxas de juros, né, tudo que a empresa, os bancos oferecem, as financiadoras oferecem de facilidade, etc., muitas vezes a pessoa não presta atenção na taxa efetiva dos juros. Às vezes o banco fala assim, não, minha taxa é 9% ao ano, mas ela te cobra uma taxa de administração, ela te cobra uma taxa de negociação, aí tem uma taxa de perícia. Eu lembro quando eu financiei, né, por um banco bastante conhecido, que eu não vou falar o nome aqui, essas coisas eu não sabia que eu precisava pagar. O perito para avaliar, sabe, o imóvel, se o imóvel realmente valia aquilo que estava sendo negociado. Então, existem alguns custos não relacionados no financiamento que a gente não considera, e existe também, além da taxa efetiva, existe o fator de indexação ou da correção monetária do contrato que você está fazendo. Eu conheço algumas pessoas que fizeram financiamento imobiliário usando o IPCA como indexador, estão arrancando os cabelos, porque o IPCA recentemente subiu muito. Sabe aquela história que eu ouvia muito a minha mãe falar isso há 30 anos atrás, que ela pagava a casa dela, e quando ia ver, a dívida era maior do que ela tinha Nossa, contratado. Está acontecendo isso novamente, em função da taxa de juros estar alta e da gente estar com a inflação alta. Então, tudo isso é levado em consideração. verdade. Outra questão, um imóvel é algo com baixa liquidez. Você não consegue nem comprar ele com facilidade, nem vender ele com facilidade, nem alugar ele com facilidade. Tudo isso você precisa considerar na sua perspectiva de vida, né? Quais são as perspectivas que as pessoas muitas vezes não consideram quando elas estão tomando esse tipo de decisão, né? Por exemplo, a pessoa pode perder o emprego.
aquele emprego que ela está, né? Aí se ela está com financiamento, e se ela não pagar, o imóvel não é dela, o imóvel foi dado como garantia. Ela financiou o imóvel que ela deu como garantia. Então, tudo aquilo que ela capitalizou pagando a prestação do imóvel, ela pode perder, entendeu? Ah, eu imagino, por exemplo, agora vamos falar do lado também legal, né? Não é só o dramático da questão. A pessoa recebe uma promoção para trabalhar no exterior. E lá ela vai morar de aluguel, não vai comprar um imóvel no exterior, né? Ela vai ficar lá 2 anos, 4 anos, não sabe o tempo que vai ficar lá. O que ela vai fazer com esse imóvel que está do lado de cá? Vai alugar? Mesmo ela alugando, é sabido assim, que o valor do imóvel alugado você não consegue mais do que 0,3% dele, do valor que você tem. Um imóvel de 1 milhão, você aluga por 3 mil, mais ou menos essa conta. É o que você vai conseguir pegar, 0,3% dele. Então, todo aquele dinheiro que você imobilizou, se você tivesse colocado na renda fixa, você estaria pegando, hoje, atualmente, nos juros, estaria pegando quase 1% ao mês, né, dependendo da forma que você colocou. Então, e sem contar a depreciação do imóvel, que o inquilino normalmente quando você precisar alugar novamente, vai precisar da manutenção desse imóvel, né? Tem essas despesas, às vezes a pessoa, eu vou alugar por tanto, vou receber tanto por ano. Querido, mas aí é o seguinte, primeiro, se o inquilino declarar no imposto de renda que está pagando imóvel para você, você tem que pagar imposto de renda sobre essa renda, né? Que é o correto. Segundo, você acha que o inquilino vai deixar o imóvel perfeito do jeito que entrou? Não, você vai ter que dar manutenção, senão você não vai conseguir realocá-lo para outro inquilino. São contas que ninguém faz, né? Então, essas contas, esse panorama, né, todo, é muito importante para as pessoas, antes de tomar essa decisão, delas pensarem primeiro, qual é o meu momento, né? Que momento da minha vida que eu estou? Eu estou no início de carreira, eu sou jovem, eu preciso ter um imóvel agora, sabe? Essa é a pergunta. Porque daqui 10 anos, imagina você vai fazer um financiamento de 30 anos. Você não sabe de onde você vai estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, você não sabe. Primeiro, você é solteiro, é casado, pretende casar, pretende ter filhos, os filhos vêm. Aí você não pretende ter filhos, aí vem logo trigêmeos, né? Aí você comprou um imóvel de 2 quartos, não vai dar mais, o imóvel de 2 quartos precisa ser 3. Então, cada um precisa ter uma avaliação do seu momento, da sua situação, desenvolver uma estratégia, um pensamento de longo prazo, falar, peraí, vamos lá, eu estou começando minha carreira, estou começando aqui e tal, estou começando agora a ganhar dinheiro, eu vou me descapitalizar todo para adquirir um imóvel só para não pagar aluguel? Sabe que não seria melhor eu pagar um aluguel, saber exatamente se essa é a profissão que eu quero, se essa é a cidade que eu estou morando está adequada para mim, se eu não teria, por exemplo, oportunidade de ir para o exterior ou ser transferido para uma outra cidade melhor, e aí eu estou com um imóvel aqui, eu tenho que desenrolar. Imóvel tem baixa liquidez, hein? Eu lembro que eu vendi um imóvel meu uma vez, eu fiquei 3 anos para vender, e olha que eu tinha colocado abaixo da tabela para vender. Então, aí o meu dinheiro está lá empatado, sabe? Então, não, eu sou uma pessoa, já vivi, moro de aluguel há um bom tempo, já tenho dinheiro acumulado para comprar meu imóvel, agora eu já estou com a vida mais estabelecida, a família também, já tenho uma quantidade correta, estou estabilizado, então pode ser o momento de você, sim, comprar um imóvel à vista, sem te descapitalizar. Imagina que você tenha guardado dinheiro suficiente, vamos supor que você consiga guardar 1 milhão para comprar um imóvel. Eu compraria um imóvel de 500 mil, não compraria de 1 milhão. Para que descapitalizar todo? Você pode comprar um de 500. Lembra que eu te falei? Você compra e sempre tem alguma coisinha para fazer, aí você compra, você não sobra nada nem para reserva de emergência. Aí você compra um imóvel, quer reformar e vai se endividar. Não. Então, compra um imóvel que não consuma todo o seu dinheiro, continua investindo o restante, se você conseguiu acumular, você tem gestão financeira no sangue, né? Você conseguiu, você tem disciplina financeira,
Com o tempo, você pode, aí sim, trocar esse imóvel, você pode dar ele de entrada, trocar, vender e comprar outro melhor, sem se descapitalizar totalmente. Então, essa questão, ó, voltando ao início do tema, né, para a gente não fugir, comprar comprar ou viver de aluguel depende. Tem que Sempre vai avaliar. depender. Sempre vai depender, sabe? Então, por isso que no meu canal, assim, o meu negócio, eu nunca direciono as pessoas. Eu nunca falo, ó, faça isso ou faça aquilo. Eu mostro os aspectos, as circunstâncias, e eu dou o meu exemplo, por exemplo. O que aconteceu comigo foi isso, isso e isso, por exemplo. Né? Eu teve um imóvel que eu vendi, falei, eu vou vender esse imóvel, vou colocar o dinheiro, em vez de alugar, porque eu estava alugando, não estava dando certo, vou investir esse dinheiro, vai fazer mais do que aluguel. Fez, realmente fez, e tem feito mais do que aluguel. Porém, o que a gente não conta, né, e muita gente não conta, é que o dinheiro está lá, surge uma necessidade, né? Pô, meu carrinho está velho, pô, eu podia pegar uma parte desse dinheiro aqui, já pegar um carro melhor. Ah, pô, minha sogra está com pneumonia, né? Minha esposa está aqui sofrendo, que ela pode morrer lá, ela não tem plano de saúde, vou ajudar ela aqui. Então, o que não falta é a oportunidade de você mexer naquele dinheiro. Esse é um aspecto que ninguém conta, né? Outro aspecto, aí baixa uma crise aí financeira, uma crise imobiliária, enfim, aquele dinheiro já não vale mais esse valor, ou então o valor do imóvel sobe rapidamente em função de uma economia aquecida, e a taxa de juros está baixa, e aí o valor investido já remunera menos, então aí você vai comparar, pô, eu vendi meu imóvel aqui, ele hoje vale mais do que eu vendi. Às vezes não, às vezes aconteceu comigo, eu vender praticamente no auge, agora que a taxa de juros está alta, né, o valor investido está superior ao valor do imóvel. Mas você não tem como saber se você vai acertar esse momento, né? A dica é a taxa de juros está alta, a economia está desaquecida. Se a economia está desaquecida, os aluguéis estão baratos, o valor do imóvel está barato. A taxa de juros está alta, então é bom para investir, né? É bom para guardar dinheiro e fazer o dinheiro render. Mas à medida que a economia vai aquecendo, os imóveis passam a alugar e aí a taxa de remuneração do seu dinheiro começa a cair. Então já não vale muito a pena. Sei que no fim das contas é muito pessoal, mas se você não souber administrar seu dinheiro e você mexer nele, você não consegue comprar o mesmo imóvel que você vendeu novamente. Essa é a realidade, né? Então, tem que ter conhecimento, tem que ter muita disciplina, tem que resistir às tentações de mexer no dinheiro, tem que reinvestir sempre, né? Aquilo que você conseguiu capitalizar, você tem que reinvestir, senão você não consegue mais aquilo que tinha, né? Então, disciplina, conhecimento, disciplina e assim, trocar muita ideia e uma autoavaliação, uma autocrítica bem profunda. Acho que É essa é a isso. mais importante, Marcos, essa autoavaliação. Não É, cair nessas recomendações de uma pessoa lá que está recomendando algo, mas tu tem que olhar para o teu parâmetro de vida, né? Para a sua situação. exato, exato. Às vezes a pessoa que está te recomendando, ela está numa situação de vida muito diferente da sua. Então ela vai falar, ó, meu, faz isso aqui comigo, deu certo. Mas peraí, quando você fez, qual era a sua condição, né? Qual é a Exato. sua estrutura, né? O que te dá suporte? Você pode assumir riscos, né? Não, eu posso assumir risco aqui de entrar no financiamento de longo prazo aqui, porque meu emprego é garantido, ou então eu tenho uma família bem abastada que pode me socorrer se precisar. Ok, mas se você não tem isso, aí você entrou no financiamento e depois de um tempo perdeu seu emprego, não consegue mais pagar, perde o imóvel, e aí, né? O que acontece, né? E a outra forma é o seguinte, não, eu tenho uma renda tal, eu consigo pagar um aluguel, o que sobrar eu vou guardar, mas você vai guardar mesmo? Tem que ter Ou disciplina você vai também. mudar o seu padrão de vida e esse dinheiro que está sobrando você vai começar a comprometer? Então, se você passar 5 anos pagando aluguel, por exemplo, e não ter guardado nada do que se estivesse pagando um investimento, você já
já está perdendo, entendeu? Não valeu a pena. Aí sim que é aquela velha história que os nossos pais falavam, não compensa dar dinheiro para o dono do imóvel, tem que dar dinheiro para você. Né? Então, se você não tem essa disciplina, então é melhor você partir para o financiamento mesmo, que vai te obrigar e você vai ser disciplinado a pagar aquilo por bem ou por mal. Né? Então, o recado de hoje, né? Não sei como está nosso tempo aqui, já está quase acabando, ó, já estamos Já. começando a aprender a lidar com esse tempo. O recado de hoje, né? Hoje não tem o que é certo e o que é errado, né? Aqueles passos, ó. Primeira coisa, vamos falar assim, primeira coisa que a pessoa tem que fazer de forma correta, uma autoavaliação. Isso é importantíssimo. Considere riscos, considere oportunidades, considere sua situação social, sua situação financeira, sua situação profissional, considere a sua idade, considere uma série de coisas. Faça uma análise do momento econômico, né? Como que nós estamos, como é que está o cenário econômico do país, politicamente e tal. Faça muita conta. Se você optar por pagar aluguel e investir, analise muito bem que investimento é esse, tenha disciplina, faça uma proteção de alguma forma para os seus investimentos, não coloca todo o seu investimento numa coisa só. Se a taxa de juros está alta, por exemplo, então uma renda fixa é garantido, é muito melhor do que você ir para a renda variável. Ou então você pode colocar uma parte em renda variável, você vai lá naqueles 80-20, né? Põe 80 em renda fixa e 20 em variável. Se o mercado está aquecido, a variável está bombando, então você pode mudar um pouquinho esse percentual, aprenda um pouco como investir em renda variável e desfrutar da renda variável, né, para se privilegiar. Defina uma estratégia de longo prazo. Olha, eu vou optar pelo aluguel, mas vai ser só durante um X período, 10 anos, 15 anos. Aí depois disso eu vou avaliar se eu tenho quanto que eu tenho em carteira e vou 50% disso eu vou comprar o meu imóvel para não depender de aluguel, mas eu vou continuar com dinheiro investido, sabe? Definir uma estratégia, não ficar sem ter um horizonte, sem ter um rumo, sem ter onde quer chegar. Mais importante, não adianta definir uma estratégia, tem que seguir a estratégia depois, né? A gente é muito bom em planejar, né? Eu planejei, eu gasto horas planejando todas as etapas, ótimo. Na hora de cumprir, é igual aquela dieta que você nunca segue, desvia. Né? Então, é muito importante considerar tudo isso, né? E para quem vai comprar financiado, por exemplo, decidiu comprar financiado, né, escolheu uma boa taxa de juros, um bom momento, procurar quitar o mais rápido possível, né, para poder não ficar dependente dos juros. E para aqueles que vão alugar, tem que investir a diferença, né, fazer o cálculo como se estivesse pagando aluguel, investir a diferença, né? E sempre renovar, reavaliar a carteira, portfólio, tentar quitar o mais rápido possível também, e seguir a estratégia, não desviar, não cair em tentação, não se autossabotar, sabe? Ter muita disciplina. E aí, não existe estratégia certa ou errada, né? Existe sim o autoconhecimento que você tem, aquilo que você conseguiu aprender, e uma vez que você tomou sua decisão, é você seguir aquela decisão que você tomou e até reavaliar. De algum momento você pode reavaliar, pô, essa decisão que eu tomei não foi mais assertiva, vou aqui redefinir o que fazer, etc. Mas o importante é você tomar suas próprias decisões de investimento. Acho que esse é o negócio que eu tento passar, essa é a mensagem que eu gosto de passar aí para a turma. Tomar suas Maravilha. próprias decisões. Perfeito, obrigada, Marcos. Se convidar aí o pessoal que está te assistindo também lá no link da tua bio, que tem uma pesquisa com uma interação, onde as pessoas podem colocar suas dúvidas, suas dificuldades aí para a gente trazer nos próximos conteúdos, né? É isso mesmo, o pessoal participa lá, tem pesquisa, tem comentários, coloquem lá, a gente vai responder algumas. Em algum momento a gente pode fazer uma live, né, com o pessoal para daqueles assuntos que forem mais comentados, né, a gente voltar um pouco mais neles. Mas Isso é aí. isso. Então tá certo então, Marcos. Obrigada aí por compartilhar teu conhecimento, tuas recomendações, muito valiosas. Até um próximo conteúdo. Até a próxima. Um Tchau para a turma. abraço, tchau, tchau. Outro. Tchau.